Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar com geometria analítica. Vamos estudar circunferência e suas posições relativas. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. Introdução. Pega uma caneta e um papel para tomar nota, naturalmente, né? Então, nesta aula a gente vai estudar as posições relativas entre ponto e circunferência, reta e circunferência e, finalmente, entre duas circunferências distintas. Pessoal, naturalmente, a gente vai estar se referindo a essas posições relativas no plano cartesiano. Se a gente considerar o espaço, a gente tem muito mais posições possíveis. Então, vamos lá, pessoal. Considere uma circunferência alfa e um ponto A. Primeiro, a gente vai discutir as posições relativas entre ponto e circunferência. Então, vamos lá. Então, considere uma circunferência alfa e um ponto A. Tá aqui, ó. Uma circunferência que a gente vai chamar de alfa, cujo centro é C, e um ponto qualquer que a gente vai chamar de ponto A. Existem três e apenas três posições possíveis no plano cartesiano. Primeira posição, o ponto é exterior em relação à circunferência, então A é exterior. Segunda posição, o ponto faz parte da circunferência, ou seja, A pertence a alfa. E finalmente a gente pode falar que o ponto é interior em relação à circunferência. O ponto está dentro da circunferência, ou seja, A é interior em relação a esta mesma circunferência. Exterior, pertencente e interior são três e apenas três posições possíveis no plano cartesiano. Agora a gente vai fazer, pessoal, a discussão das posições relativas entre ponto e circunferência. Existem duas formas da gente fazer isso. Vamos ver agora a primeira forma. Vamos lá. Existem duas formas principais de se discutir as posições relativas entre ponto e circunferência. A gente pode pensar em relação à distância do ponto ao centro da circunferência, naturalmente, ou então através da análise da equação reduzida da circunferência. A gente vai ver o primeiro modo. Pessoal, no primeiro modo, eu quero que vocês notem que nós temos o mesmo ponto, que a gente vai chamar de ponto A, e o centro da circunferência, que a gente vai chamar de ponto C. Se a distância de A até C for maior que o raio da circunferência, obviamente o ponto é exterior. Se a distância do ponto até o centro for igual ao raio da circunferência, o ponto vai ser pertencente à circunferência. E, finalmente, se a distância do ponto até o centro for menor que o raio da circunferência, que está aqui representado em rosa, a gente pode falar que A é interior, está dentro da circunferência. Nerk, eu tenho uma pergunta, pode falar. Tudo bem, eu até entendi isso aqui mais ou menos, mas como é que eu faço isso na prática? Muito simples, cara. Você sabe calcular a distância entre dois pontos. E você sabe identificar qual é o raio da circunferência. A partir dessas duas informações, basta que você jogue esses dois pontos na fórmula da distância entre dois pontos e compare com o raio. Se der maior que o raio, é exterior. Se der igual ao raio, é pertencente à circunferência. E se der menor que o raio, é interior em relação à circunferência. Em outras palavras, basta usar a fórmula da distância entre dois pontos, comparar com o raio e ver em qual desses três casos, a medida vai se enquadrar. Muito tranquilo, né, pessoal? Bom, eu disse que existem dois jeitos. Eu vou mostrar agora, no próximo quadro, o segundo jeito, a segunda forma da gente discutir a posição entre o ponto e uma circunferência no plano cartesiano. Vamos lá. Então, olha só, pessoal. Posições relativas entre ponto e circunferência, segunda maneira. A segunda maneira é você pensar da seguinte forma. Aqui nós temos a equação reduzida da circunferência. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual a R ao quadrado. Vamos identificar os elementos. Presta atenção. R representa o raio ao quadrado. A e B são as coordenadas do centro da circunferência. X e Y são as coordenadas de um ponto qualquer. Entendi, mas eu vou falar de novo. R é o raio ao quadrado. A e B são as coordenadas do centro da circunferência. X e Y são as coordenadas de um ponto qualquer. Tranquilo? Bem tranquilo. Então, olha só, pessoal. Note que, na equação original,
x e y representam as coordenadas de um ponto qualquer, um ponto genérico da circunferência, que, quando colocadas na fórmula, resultam um valor igual a r ao quadrado. Presta atenção. Quando nós temos uma circunferência, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado vai dar r ao quadrado. Isso que vai acontecer quando você tiver uma circunferência. Em outras palavras, quando você tiver uma circunferência, este resultado vai ser igual a este resultado aqui. Correto? Correto. Se isso é verdade, e se você concorda comigo, se você acabou de concordar comigo, nós podemos tirar juntos 3 conclusões. Quais são as 3 conclusões? Se esta medida for maior que r ao quadrado, xy vai ser o quê? Um ponto externo em relação à circunferência. Que legal. Se esta medida for igual ao raio ao quadrado, xy vai ser um ponto da circunferência. E se essa medida for menor do que r ao quadrado, a gente pode falar que xy é um ponto interno à circunferência. Em outras palavras, ainda mais simples, se você pegar as coordenadas de um ponto qualquer, jogar na fórmula, basta comparar com a medida do raio ao quadrado. Se for maior que o raio ao quadrado, ele vai ser externo. Se for igual ao raio ao quadrado, vai ser um ponto da circunferência. E se for menor que o raio ao quadrado, vai ser interno em relação à circunferência. Olha que fácil, pessoal. Então não tem erro. Se você tem um ponto qualquer, se você tem a equação reduzida da circunferência, basta substituir as coordenadas do ponto diretamente na equação e ver qual desses 3 resultados você vai obter. Aí fica muito fácil de você classificar a posição de um ponto e de uma circunferência. Nerk, tenho mais uma pergunta. Pode falar. E se nós não tivermos a equação reduzida, se ele me der a equação normal da circunferência, o que eu faço? Eu choro? Não, pessoal. A gente aprendeu na aula passada como que a gente faz para converter uma equação normal na forma reduzida e uma equação reduzida na forma normal. Se você não lembra, dá uma olhadinha na aula anterior que a gente já discutiu isso. Uma vez que a gente aprendeu as 2 maneiras de discussão, a gente vai agora colocar para vocês um exemplo prático no próximo quadro. Então olha só, pessoal. Exemplo 1, primeiro modo. Qual a posição relativa entre o ponto A, 6, 4, e a circunferência alfa, x menos 3 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado igual a 25? Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá, então. Gente, primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês. Aqui nós temos a equação reduzida da circunferência. Se o examinador me fornecesse a equação normal, eu primeiro converteria a equação para a forma reduzida e aí sim eu faria a comparação. Então a gente vai fazer a comparação, primeiro, através do primeiro modo que a gente aprendeu. Qual que é o primeiro modo? A gente vai calcular a distância entre o ponto A e o centro da circunferência e vamos comparar com o raio. Se a medida dessa distância for maior que o raio, o ponto é externo. Se for igual ao raio, o ponto é pertencente à circunferência. E se for menor que o raio, o ponto é interno em relação à circunferência. Não tem erro, pessoal. Babinha, muito fácil. Então, alfa, nós temos os seguintes dados. O centro da circunferência é 3, 4, né? Nerk, como é que você sabe disso? De novo, qual é a equação da circunferência? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Esse elemento representa o raio ao quadrado. A e B representam as coordenadas do centro. Então, olha só, pessoal. O que nós temos aqui? Quanto vale o raio? Ah, o raio vale 25. Não, o raio não vale 25, o raio vale 5. Porque aqui nós temos a medida do raio ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Logo, a medida do raio é 5. E quais são as coordenadas do centro da circunferência? 3 e 4, né? Lembra? A e B. 3 e 4. Está aqui para vocês. Então, pessoal, estes são os dados da minha circunferência alfa. As coordenadas do centro são 3, 4 e o raio vale 5. O que a gente vai fazer? Distância entre 2 pontos. Quais são os 2 pontos? O centro e o ponto em questão. Então, a gente vai calcular a distância do ponto C até o ponto A. Para isso, basta utilizar aquela fórmula. D é igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado
mais ΔY ao quadrado. Aí é muito fácil, né, pessoal? Δx, x1 menos x2. Então eu posso fazer, por exemplo, 6 menos 3. Está aqui para vocês. ΔY. O que a gente vai fazer? x1 menos x2. 4 menos 4. Está aqui para vocês. Então D é igual a raiz quadrada de Δx ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Gente, 6 menos 3 vai dar 3. Então ficou 3 ao quadrado. 4 menos 4 dá 0. 0 ao quadrado dá 0 mesmo. Então ficou 3 ao quadrado mais 0. Ou seja, 3 ao quadrado. D é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Quanto vale raiz quadrada de 3 ao quadrado? Vale 3, né, pessoal? Logo, D vale 3. Agora a gente vai comparar com a medida do raio. Quanto vale o raio? O raio vale 5. A distância do ponto até o centro vale 3. Você nota facilmente que a distância é menor que o raio. Se a distância é menor que o raio, obviamente, o ponto vai ser o quê? Interno em relação à circunferência. Olha como é fácil, olha como é babinha. Tranquilo? Tranquilo. Esse foi o primeiro modo. Vamos ver agora a discussão do mesmo problema pelo segundo modo. Vamos lá, pessoal. Qual a posição relativa entre o ponto A, 6, 4, e a circunferência alfa? X menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado é igual a 25. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá, então. Então, segundo modo, vamos ver o resultado de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado e comparar com a medida de r ao quadrado. Lembra, se esse resultado, substituindo x e y por 6 e 4, respectivamente, nessa fórmula, e nós obtivermos um resultado maior do que o raio ao quadrado, o que vai acontecer? Nós vamos ter um ponto externo. Se for igual, o ponto é pertencente à circunferência, se for menor, o ponto é interno. Então, a primeira coisa a se fazer, o primeiro passo, é pegar x e y e substituir por 6, 4, que é o ponto em questão. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer? X menos 3, onde tem x eu coloco 6. Então, tá aqui, ó. E onde tem y, eu coloco 4. Então, 6 menos 3 ao quadrado, mais 4 menos 4 ao quadrado, vamos calcular. 6 menos 3 vai dar 3, né? 3 ao quadrado, deixa como tá. 4 menos 4 vai dar 0, 0 ao quadrado dá 0. 3 ao quadrado, pessoal, dá 9. Olha que legal, gente. Vamos comparar 9 com 25. A gente vai comparar esse valor com a medida do raio. Você nota facilmente que 9 é menor que 25. Conclusão, o ponto é interno em relação à circunferência. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Continuando, pessoal, posições relativas entre reta e circunferência. Vamos lá, pessoal. Considere uma circunferência alfa e uma reta R. Está aqui para vocês. Existem 3 posições possíveis no plano cartesiano. Ou a reta é exterior, ou a reta é tangente, apenas um ponto em comum com a circunferência, ou a reta é secante, ou seja, 2 pontos em comum com a circunferência. Exterior, tangente e secante. 3 posições distintas no plano cartesiano. Qual é a discussão? Como é que a gente discute isso? Para isso, pessoal, eu quero que vocês considerem uma circunferência alfa, que tem medida de raio R, o centro da circunferência a gente vai chamar de C, e uma reta qualquer, S. A gente pode ter a distância D, ou seja, essa distância da reta S até o centro C, e comparar com o raio. Em outras palavras, a gente vai comparar a medida da distância do ponto C, ou seja, o centro da circunferência, até a reta S. A gente vai ter 3 casos possíveis. Presta atenção. Se a distância do centro da circunferência até a reta for maior que o raio, ó, é maior que o raio, né? Então, a reta S é exterior em relação à circunferência. Se a distância do centro da circunferência até a reta S for igual ao raio, então S é tangente em relação à circunferência. E, finalmente, se a distância do centro da circunferência até a reta S for menor que o raio, que é esse rosinha, então S vai ser o quê? Secante em relação à circunferência. S, no caso, é a reta S. Tranquilo?
Tranquilo. Então, nesse caso, pessoal, o que você vai usar? A distância de ponto à reta, sendo que o ponto vai ser o centro e a reta vai ser a reta em questão do problema. Se você calcular a distância do centro até a reta e você verificar que essa distância é maior que o raio, então você vai ter uma reta exterior. Se for igual, ela vai ser tangente, e se for menor que o raio, você vai ter uma reta secante. E para quem não lembra da fórmula da distância de um ponto até uma reta, nós temos aqui, ó, D igual a módulo de ax0 mais by0 mais c sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. A gente já viu isso também em aulas anteriores de geometria analítica. Se você não lembra ou se você não viu as demais aulas, vale a pena dar uma olhadinha. Continuando, pessoal. A gente vai discutir também através da segunda maneira. Existe uma outra forma de discussão da distância de uma reta até uma circunferência e a gente vai ver isso agora. A segunda forma também é analítica. Então, se nós temos que a equação da reta é ax mais by mais c igual a zero, né? Lembrando que essa é a forma normal da reta, e aqui nós temos a equação reduzida da circunferência, basta que você resolva um sistema onde as incógnitas são x e y. Então, olha só, se nós tivermos duas soluções, você vai ter uma secante. Se você tiver uma solução, você vai ter uma reta tangente. E se não tiver nenhuma solução, a reta é exterior. Nerk, eu não entendi. Por que se eu resolver um sistema usando a reta e a circunferência, se tiver duas soluções vai ser secante, uma solução tangente e nenhuma solução reta exterior? De onde você tirou isso? Simples, pessoal. O que representam as duas soluções? Duas soluções representam os dois pontos que a reta e a circunferência têm em comum, né? Os dois supostos pontos. Se nós tivermos dois pontos em comum, significa que existem dois pontos que satisfazem as duas equações ao mesmo tempo. Se isso acontece, significa que nós temos dois pontos comuns. Pessoal, olha só, um ponto comum, outro ponto comum. Ou seja, tanto esse ponto como esse fazem parte da equação da reta e da circunferência. Entendi. Então, a solução de um sistema que contém tanto a equação da reta quanto a equação reduzida da circunferência vai fornecer os pontos que a reta e a circunferência possuem em comum. Muito bem, cara, você pegou o jeitão. Então, se nós tivermos duas soluções, obviamente você vai ter dois pontos comuns. E se você tiver dois pontos comuns, nós temos uma secante. Se nós tivermos uma solução, significa que tanto a circunferência quanto a reta compartilham um único ponto. Um único ponto tangente. E se não tiver nenhuma solução, significa que a reta e a circunferência não possuem pontos comuns. Em outras palavras, a reta é exterior em relação à circunferência. Tranquilo? Tranquilíssimo. Então vamos discutir, pessoal. Naturalmente, a gente vai fazer isso através de um exemplo prático novamente. Qual a posição relativa entre a reta x menos y mais 6 igual a zero e a circunferência x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado é igual a 25. Então, primeiro passo, eu vou fazer naturalmente desse jeito no primeiro modo. No primeiro modo, a gente calcula a distância da reta até o centro da circunferência. Então, vamos lá. Calcular a distância entre o centro da circunferência, 3 quartos, a reta x menos y mais 6 igual a zero. Para isso, pessoal, basta utilizar a formulinha de distância de ponto à reta. D igual a 1 vezes 3 menos 1 vezes 4 mais 6. O que eu fiz aqui? Vamos lá. Você tem essa formulinha. A, B e C representam o coeficiente de x, coeficiente de y e o termo independente da reta. x0 e y0 representam as coordenadas do ponto em questão. E novamente A e B, aqui embaixo, representam coeficiente de x, coeficiente de y, respectivamente ao quadrado. Tranquilo? Então a gente vai fazer isso agora. Vamos lá. Máquina do tempo. Aqui, pessoal. A vale 1. O termo que multiplica x vale 1. O termo que multiplica y vale menos 1. E o termo independente vale 6. E o ponto em questão é 3, 4, né, pessoal? Então, 3, 4. Para quem não entendeu o que eu estou fazendo, eu estou calculando a distância do centro da circunferência, 3, 4, até a reta x menos y mais 6 igual a zero, até a reta problema. Eu vou achar uma determinada medida dessa distância. Se essa distância deste ponto até esta reta for maior que o raio, a reta é exterior.
Se for menor que o raio, a reta é secante. E se for igual ao raio, a reta é tangente. Então é muito fácil, né, pessoal? Outra coisa, eu estou usando essa fórmula de maneira um pouco mais direta. Se você não lembra ou se você não viu como se utiliza a fórmula da distância de um ponto até uma reta, nós temos outras aulas específicas de geometria analítica no canal. Vale a pena dar uma olhadinha. Então vamos lá, pessoal. D igual a módulo de 1 vezes 3 menos 1 vezes 4 mais 6 sobre raiz quadrada de AB, né? A ao quadrado, nesse caso é 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado também. Pessoal, deixa eu abrir um parênteses. Tá chovendo muito lá fora, eu não vou parar a aula por isso, então aquela ideia, né? Aula ecológica, não se incomode com a chuva. Então vamos lá, pessoal. 1 vezes 3 vai dar 3. Menos 1 vezes 4 vai dar menos 4. E 6 copia. Então ficou 3 menos 4 mais 6. Tudo isso sobre 1 ao quadrado dá 1. 1 ao quadrado dá 1 também. 1 mais 1 dá 2. Então raiz quadrada de 2. Gente, 3 menos 4 vai dar menos 1. Menos 1 mais 6 vai dar 5. Módulo de 5 dá 5 mesmo. E raiz de 2 copia. Aqui nós ficamos com 5 sobre raiz de 2. E a gente aprendeu na aula de racionalização que a gente não pode deixar um denominador irracional. Eu tenho que racionalizar. Para isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Se eu multiplico numerador e denominador pelo mesmo número, não altera o resultado. Por quê? Porque olha só, raiz de 2 com raiz de 2, corta, corta, dá 1. É como se eu estivesse multiplicando por 1. Novamente, eu vou recomendar uma aula anterior do canal. Nós temos uma aula específica falando sobre racionalização. Se você não lembra ou se você não viu as aulas básicas de Matemática Zero, dá uma olhadinha, porque lá a gente fala muito sobre racionalização. Então vamos lá, pessoal. 5 sobre raiz de 2. Multiplica em cima por raiz de 2, divide por raiz de 2. 5 vezes raiz de 2 dá 5 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa aqui, 2. Então ficou 5 raiz de 2 sobre 2. A resposta está racionalizada. O denominador não é mais irracional. Então ficou 5 raiz de 2 sobre 2. Agora, pessoal, eu vou comparar essa distância com a medida do raio. Só que olha que chato, pessoal. 5 raiz de 2 sobre 2, eu tenho que comparar com 5, né? Porque eu teria que tirar a raiz quadrada de 25. Né? Olha só, aqui nós temos D. Aqui nós não temos R, nós temos R ao quadrado. Então a gente teria que tirar a raiz quadrada disso e comparar com 5 raiz de 2 sobre 2. Pois é, acabaria dando muita conta. Porque eu teria que fazer 5 vezes raiz de 2, numericamente falando, e dividir esse resultado por 2. Dá muita conta. Então eu vou ensinar para vocês um jeito mais rápido da gente fazer a comparação entre D, né, ou seja, a distância do centro até a reta, e esse raio. Presta atenção. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Ó, 5 raiz de 2 sobre 2, eu vou comparar isso com o raio. Então eu vou continuar no próximo quadro. Vamos lá então. Olha só, pessoal. Eu poderia comparar 5 raiz de 2 com 25. Né? Ou melhor, com 5, só que daria muita conta. É melhor eu comparar este valor ao quadrado com 25. O que é mais fácil, pessoal? Eu calcular no braço quanto que vale raiz quadrada de 2, ou eu elevar isso ao quadrado e comparar com 25? Eu elevar isso ao quadrado e comparar com 25 é mais fácil. Ou seja, ao invés de comparar D com R, eu poderia comparar D ao quadrado com R ao quadrado, dá menos conta. Então olha só, eu vou elevar esse valor ao quadrado. Quanto vai ficar, pessoal? Esse valor ao quadrado, basta que eu coloque tudo isso ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. E 2 ao quadrado dá 4. 25 vezes 2 dá 50. 50 dividido por 4, uma conta bem fácil, vai dar 12,5. Então, olha só, pessoal. 12,5 representa D ao quadrado. Eu vou comparar D ao quadrado com 25. Ó, D ao quadrado com R ao quadrado. O que você vai perceber, pessoal? Que a distância ao quadrado é menor que o raio ao quadrado. Né? 12,5 é menor que 25. Então, se D ao quadrado é menor que R ao quadrado, eu posso falar para vocês que D é menor que R. Se esse número é menor que esse, e eles estão elevados ao quadrado, quando eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, esse número vai continuar sendo menor que esse. Beleza, pessoal? Chatinho.
mas deu para entender, espero. Continuando. Então, logo a reta é secante. Por que a reta é secante? Porque a distância é menor que o raio. Se você não entendeu, você poderia fazer o seguinte. 5 raiz de 2, você teria que calcular quanto que vale raiz de 2, multiplicar por 5, dividir por 2 e comparar com o raio, que vale 5. Dá muito mais conta. Desse jeito, é mais chato, aparentemente mais difícil, mas dá muito menos conta. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Segundo modo. Qual a posição relativa entre a reta e a circunferência? Bom, muito fácil, né, pessoal? Basta que você resolva o sistema. O sistema vai possuir a nossa reta e a equação reduzida da circunferência. Parece difícil, mas não é difícil. Dá para fazer por substituição. Você nota que x menos y mais 6 igual a 0. Então eu posso pegar esse menos y mais 6, jogar para o outro lado. Troca de lado, troca de sinal. Então, menos y ficou mais y e 6 ficou menos 6. X é igual a y menos 6. E aqui, pessoal, eu vou substituir o valor de x na equação de baixo. Olha como vai ficar. Então, x é igual a y menos 6. E a equação de baixo está igualzinha. Eu vou substituir esse valor na equação de baixo. Então, vou substituir 1 na equação 2. Pessoal, onde tinha x, eu vou colocar y menos 6. Por que, Nerk? Porque x é igual a y menos 6. Ó. Batata é igual a, sei lá, cebola. Então, onde tinha batata, eu vou colocar cebola. Entendi. Então, onde tinha x na equação, eu substituí por y menos 6. Então, ficou y menos 6, que era x, menos 3, tudo isso ao quadrado, mais, aqui copia, né? Y menos 4 ao quadrado igual a 25. Qual é a vantagem de fazer isso? Que eu vou ter uma equação com uma incógnita. Pessoal, menos 6 menos 3 vai dar menos 9. Então, y menos 9 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. O que eu posso fazer? Eu posso abrir quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, y ao quadrado menos 18y mais 81, né? 9 ao quadrado. E aqui, pessoal, mesma coisa. Quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 8y, mais o quadrado do segundo termo, mais 16, e igual a 25. Detalhe, pessoal, isso aqui também foi visto em fatoração. Se você não lembra ou se você não viu aula de fatoração, dá uma olhadinha, porque vai ficar muito mais claro para vocês. Então, a gente tem y ao quadrado menos 18y mais 81, mais y ao quadrado menos 8y mais 16, não morra de tédio, é igual a 25. O que a gente pode fazer? Simples. Y ao quadrado mais y ao quadrado, soma esses caras. 2y ao quadrado. Você vai somar os termos iguais. Menos 18y menos 8y vai dar menos 26y. E mais 81 mais 16 vai dar mais 97. Tudo isso igual a 25. Eu posso pegar o 25, que está somando, jogar para o outro lado, subtraindo, né? Troca de lado, troca de sinal. E aqui não ficou nada, então ficou 0, né? Então ficou 2y ao quadrado menos 26y. 97 menos o 25 que foi, vai dar 72, né? Mais 72. Tudo isso igual a 0. Note que eu posso dividir essa equação por 2. Vai ficar y ao quadrado menos 13y mais 36 igual a 0. Peguei todos esses caras, dividi por 2. Agora, pessoal, equaçãozinha do segundo grau. Você faz por Bhaskara, soma e produto, como você quiser. Resolvendo, você vai obter que y é igual a 4 ou y igual a 9. Eu vou jogar esses resultados e substituir na primeira equação. Olha como fica, pessoal. A gente sabe que x é igual a y menos 6. Né? Ou a gente também pode falar que x menos y mais 6 igual a 0. Que é a primeira equação aqui que a gente viu. Então, onde tem y, eu vou substituir por 4. Vai ficar x menos 4, olha só. Onde tinha y, eu coloquei 4, né? Porque y vale 4. Então, x menos 4 mais 6 igual a 0. O que dá para fazer? Menos 4 mais 6 vai dar mais 2. Então, x mais 2 igual a 0. 2 está somando, vai para o outro lado, subtraindo, né? Troca de lado, troca de sinal. X é igual a menos 2. E aqui, pessoal, mesma coisa. Então, a gente vai substituir nessa equação o valor 9 onde tem y. Então, onde tem y, eu coloco 9. X menos 9 mais 6 igual a 0. O que a gente vai fazer? Menos 9 mais 6, menos 3. Então, x menos 3 é igual a 0. Joga
o menos 3 para o outro lado, troca de sinal, ficou x igual a 3. Olha que legal, presta atenção. Y é igual a 4, x igual a menos 2. Isso aqui ó, é um ponto, onde x é igual a menos 2, y é igual a 4. E aqui, pessoal, outro ponto, x igual a 3, y igual a 9. Isso significa que nós temos dois pontos que fazem parte da circunferência, que são os pontos menos 2, 4 e 3, 9. E esses dois pontos também fazem parte da reta. Ou seja, isso significa que, como esses dois caras possuem dois pontos em comum, nós temos uma reta secante. Entendi. Se tivesse apenas uma única solução, seria uma reta tangente. E se não tivesse solução, nós teríamos uma reta externa em relação à circunferência. Beleza? Nesse caso, eu prefiro trabalhar com o segundo modo do que trabalhar com o primeiro. Eu acho que dá menos trabalho. E é mais fácil também de se entender. Continuando, pessoal. Aproveitem a chuva. Então vamos lá, gente. Posições relativas entre circunferências distintas. Agora é que o bicho pega. Presta atenção. Nós temos 5 posições distintas entre as circunferências, que são secantes, quando elas têm dois pontos em comum, externas, não possuem pontos em comum, tangentes externas, né? Tangentes internas, fica bem fácil de comparar. Tangentes externas, uma fica do lado de fora em relação à outra. Tangentes internas, uma fica do lado de dentro. É que nós temos as internas. Nas internas, uma delas fica dentro da outra e não encosta na parede, digamos assim, né? Na circunferência da mais externa. Secantes externas, tangentes externas, tangentes internas e internas. Então são 5 e apenas 5 posições possíveis no plano cartesiano. E a gente vai discutir quais as posições das circunferências dadas as suas equações. Vamos lá então. Presta atenção, toma nota porque agora é bem difícil, pessoal. Assim, antes que eu esqueça de falar, existem também as concêntricas. Nerk, você mentiu. Você falou que existem 5 posições e eu estou vendo 6. Pois é, pessoal. Na verdade, concêntricas é um caso particular de internas. O que é concêntricas? As duas circunferências possuem o mesmo centro. Mas isso não é um caso novo, é apenas um caso particular das internas. Então, na verdade mesmo, você continua tendo, para efeito prático, 5 casos, que são secantes, externas, tangentes externas, tangentes internas, internas e a concêntricas, na verdade, é um caso particular da internas. Existe examinador que coloca concêntricas como um 6º caso. Eu discordo profundamente. Existem 5 casos e é ponto final. Então nota, pessoal, concêntricas é um caso particular de internas, não é um novo caso. Então posições, pessoal, posições relativas entre circunferências distintas. A gente vai aprender a discutir. Então para isso a gente vai começar do caso mais simples até o caso mais complexo. Vamos começar do caso mais simples. Tangentes externas. Pessoal, nas tangentes externas, o que você percebe? Que nós temos esta medida sendo o raio da primeira circunferência e esta outra medida sendo o raio da segunda circunferência. Você nota facilmente que essa distância entre esse centro e esse outro centro vale R1 mais R2. Em outras palavras, a distância entre os centros das circunferências vale o raio da primeira mais o raio da segunda. Então, quando elas forem tangentes externas, a distância entre os centros vale a soma das medidas dos raios. Então, D, que a distância dos centros vale o raio da primeira mais o raio da segunda. E uma nota importante, pessoal, em todos os demais casos, quando nós falarmos D, a gente vai estar se referindo à distância entre os centros das circunferências. Tranquilo? Continuando, pessoal, segundo caso, externas. O que você percebe? Que aqui nós temos o raio da primeira, o raio da segunda, nós temos R1, R2, e nitidamente a distância entre os centros das circunferências é maior do que a soma dos seus raios, ou seja, D é maior que R1 mais R2. Bem fácil por enquanto, né, pessoal? Continuando, gente, terceiro caso, tangentes internas. O que você percebe? Que aqui nós temos o raio da menor, aqui nós temos o raio da maior, R2, R1, e aqui nós temos a distância entre os centros das circunferências. O que você percebe? Se R1 for maior que R2,
a gente pode falar que a distância entre esses dois centros vale R2 menos R1. Nerk, eu não entendi. Olha só, pessoal, tá tudo numa reta. Se você quiser saber o tamanho dessa medida, basta pegar a medida maior, que nesse caso vale R1, e tirar a medida menor, que vale R2. Então, se você fizer R1 tirar R2, você vai ficar com D, que é a distância entre os centros das circunferências. Ou também, você pode fazer o seguinte. Você nota que D é igual a R1 menos R2. Né? Nesse caso, por quê? Porque o raio da maior é nitidamente maior do que o raio dessa pequena. Só que nem sempre você vai ter isso de uma maneira fácil olhando para uma equação. Então, é melhor que você pense em termos de módulo. Presta atenção. A gente sabe, pessoal, que se nós temos duas circunferências distintas e elas são tangentes internas, se você sabe que uma é maior que a outra e você sabe qual é a maior, basta que você faça raio da maior menos o raio da menor, que você vai ter a distância entre os centros das circunferências. Agora, em termos práticos, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, você não vai ter como saber de maneira fácil quem é a circunferência maior e quem é a circunferência menor. Para isso, você vai fazer D igual a módulo de R1 menos R2. Nerk, eu não entendi. De onde surgiu esse módulo? Pessoal, existe distância negativa? Não, não existe distância negativa. Então, quando você não souber quem é a circunferência maior e quem é a circunferência menor, basta que você faça direto D igual a módulo de R1 menos R2. O módulo vai servir para garantir que este resultado seja sempre positivo. Tranquilo? Então, quando nós tivermos tangentes internas, a distância é módulo de R1 menos R2. Tranquilo? Mais ou menos, né? Vai piorar. Continuando, pessoal. Agora a gente vai discutir um caso bem difícil. Secantes. Presta o máximo de atenção. Para isso, eu vou ter que discutir dois outros casos já vistos, que são tangentes externas e tangentes internas. Presta atenção. Quando nós temos tangentes externas, a distância entre os centros vale R1 mais R2. Até aí, sem problemas. E quando nós temos tangentes internas, a distância entre os centros vale módulo de R1 menos R2. Tranquilo? Tranquilo. O que você percebe, pessoal? Que quando nós temos secantes, as circunferências ficam numa posição intermediária entre essas duas posições. Elas nem são internas e nem são externas. Elas estão, entre aspas, no meio dessas duas posições. Entendi. Então a gente pode falar que quando nós temos secantes, nós vamos ter que a distância vai ficar entre duas posições. Entre a posição de internas e entre a posição de externas. Né? Ou melhor, entre a posição de tangentes internas e entre a posição de tangentes externas. Em outras palavras, módulo de R1 menos R2 é menor que D, que é menor que R1 mais R2. Quando isso acontece, você vai ter secantes. Se você ainda não entendeu muito bem, não se preocupa, porque a gente vai mostrar uma animação no final da aula. Continuando, gente, caso especial, concêntricas. É muito fácil, né, pessoal? Quando nós temos duas circunferências concêntricas, você nota que os centros são comuns, ou seja, que eles são coincidentes. Isso significa que a distância entre os centros vale zero. Então, quando nós temos circunferências concêntricas, a distância entre seus centros vale zero. Esse é um dos casos mais fáceis, se não o mais fácil. E finalmente, pessoal, o quinto caso, que é internas. Presta o máximo de atenção. Novamente, o quinto caso, que é internas, vai ficar entre dois casos. Vai ficar entre o caso de concêntricas, que é esse que a gente viu, e vai ficar entre o caso de tangentes internas, que é este caso aqui, ó. Tangentes internas. Então, quando a posição entre as circunferências fica entre tangentes internas e concêntricas, você vai ter o quê? Você vai ter as internas. Que na verdade mesmo, em termos práticos, acaba sendo a mesma explicação que a gente utilizou para secantes. Novamente, nós vamos ter a posição entre as duas circunferências num estágio intermediário. Por conta disso, o que você vai ter? Você vai ter que a distância entre as duas circunferências, quando elas forem internas, vai ser maior que zero, menor que R1 menos R2. Por quê?
porque elas estão no estágio intermediário entre tangentes internas e concêntricas. Detalhe, pessoal, então quando D for maior que zero, menor que R1 menos R2 em módulo, nós vamos ter o caso de internas, exceto o caso das concêntricas. Agora, se a gente quiser falar de todas as internas, incluindo as concêntricas, você pode incluir aqui um sinal de maior ou igual. Tá aqui, ó. Se você colocar 0 menor ou igual a D, menor que módulo de R1 menos R2, você vai estar falando de todas as internas, inclusive no caso onde as circunferências são concêntricas. Nerk, eu não entendi muito bem esse caso. De novo, o que você percebe? Quando nós temos internas, o que você nota? Que as duas circunferências estão no estágio entre internas e entre concêntricas, que foi um caso muito parecido com o que ocorreu com os secantes. Novamente, nós vamos ter duas circunferências no estágio intermediário. Então, elas vão ficar entre internas e entre concêntricas. Consequentemente, D maior que zero, porque zero é condição para concêntrica, e D menor que R1 menos R2 em módulo, porque R1 menos R2 em módulo é condição para tangentes internas. Se você quiser incluir o caso onde as circunferências podem também ser concêntricas, então você vai falar D maior ou igual a zero, menor que R1 menos R2 em módulo. Então, nesse caso, você vai ter todas as internas, incluindo o caso onde elas são concêntricas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma animação para vocês que vai tornar esse caso um pouco mais fácil de se entender. E quadro resumo, pessoal. Quando nós tivermos tangentes externas, a distância entre os centros vai ser R1 mais R2, a soma dos raios das circunferências. Quando as circunferências forem externas, a distância entre os centros vale R1 mais R2. Quando elas forem tangentes internas, D é igual a módulo de R1 menos R2. Quando elas forem secantes, módulo de R1 menos R2 menor que D, menor que R1 mais R2. E quando elas forem internas, e você quiser incluir o caso das concêntricas, 0 menor ou igual a D, menor que módulo de R1 menos R2. Quando elas forem internas, excluindo, tirando o caso das concêntricas, 0 menor que D, menor que R1 menos R2. Quando a gente tira as concêntricas, quando a gente desconsidera internas, no caso das concêntricas, a gente tira o sinal de igual aqui, ó. Fica só menor. E concêntricas, pessoal, muito fácil, o caso mais fácil. A distância entre os centros vale 0. Vamos agora ver algumas animações para tornar a compreensão mais clara. Beleza, pessoal? Valeu então. Bom, pessoal, agora eu gostaria de discutir com vocês as posições relativas entre duas circunferências distintas. Aqui, por enquanto, elas são o quê? Externas. Eu vou aproximar. Só um minuto. Aproximando, aproximando. Elas continuam sendo externas. Eu vou aproximar um pouco mais. Nesse exato momento, elas deixaram de ser externas e passaram a ser o quê? Tangentes. Elas têm um único ponto em comum, um único ponto de contato. Você percebe que quando elas são tangentes, a distância entre os centros é igual à soma dos raios. Ou seja, se eu somar o raio da grandona com o raio da pequenininha, vai ser exatamente a mesma distância dos centros A e C. Então, só para a gente comparar. Nesse momento, elas são externas. Quando elas são externas, a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios. Agora vamos aproximar. Elas são tangentes. Nesse momento, quando elas são tangentes, a distância entre os centros é exatamente igual à soma dos raios. Vamos aproximar um pouco mais. Aproximando, o que você percebe? Que elas passam de tangentes, elas passam a ser secantes. Então, olha só, nós temos que as duas circunferências são secantes, e eu estou aproximando cada vez mais. Elas continuam sendo secantes. Então, secantes, secantes, ainda são secantes. Quando que elas vão deixar de ser secantes? Quando elas forem tangentes internas. Então, elas voltam a ter um único ponto de contato. Percebe, então, que entre a situação tangentes externas e tangentes internas, elas são secantes. Olha só, aqui nesse exato momento elas estão separadas, tangentes,
secante, 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 secante. Ainda são secantes. Tangentes internas nesse exato momento. Então, qualquer posição intermediária entre tangentes externas e tangentes internas, as duas circunferências vão ser o quê? Secantes. Entendi. Agora, pessoal, eu vou mover essa mesma circunferência para a esquerda. Vamos lá. Vamos diminuir as distâncias. O que você percebe? Que agora elas deixaram de ser tangentes internas para serem simplesmente internas. Então, internas, 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 internas. Nesse momento que elas são concêntricas. Então, entre tangentes internas e concêntricas, elas vão ser o quê? Internas. Entendi. De novo, de novo, de novo. Então, entre tangentes internas e concêntricas, elas vão ser o quê? Internas. Beleza, pessoal? Valeu então.